a sua Bíblia aí então agora, nesse momento, e vamos ler em Gênesis capítulo número 3, versículo número 17 e versículo número 23. Gênesis capítulo número 3, versículo 17 e 23 diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olhe comigo. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora nos colocamos em tua presença para sermos instruídos, para sermos guiados pelo teu Espírito Santo dentro daquilo que tu quer realizar na nossa vida, dentro dos objetivos que tu já traçastes para nós na eternidade. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Fica conosco agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Sente-se, meu irmão, e esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Talvez a lição que nós precisamos buscar das outras palavras que já nós ouvimos aqui dentro desta caminhada das sextas-feiras é que toda a bênção tem um propósito. Mas, e aqui começa talvez a reflexão que hoje o Senhor quer propor para nós, aos nossos corações. Não existe propósito de ser abençoado. Explico. Nós não somos abençoados para caminhar. Ou melhor, nós não somos abençoados por caminhar. Nós somos abençoados para caminhar. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que quando Deus chama Abraão, ele o abençoa para ir em direção ao propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida, e disse a ele de maneira muito clara: tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. E muitas vezes a maneira como nós nos relacionamos com Deus é que nós vamos caminhar para no fim da caminhada nós sermos abençoados. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha desta maneira. Tudo que Deus quer que nós façamos, Ele abençoa primeiro e nos orienta depois. Desde o princípio foi assim. Ele abençoa primeiro e depois Ele diz para onde nós devemos caminhar. Ele nos abençoa primeiro e depois Ele diz qual é a direção da nossa vida. Ele nos abençoa primeiro e depois diz para que nós recebemos aquela bênção. Agora, muitos se relacionam com Deus diferente. Eles acham que Deus os chama, e porque eles estão caminhando o fim deste caminho, eles vão ser abençoados. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós já fomos abençoados com toda
sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Essa verdade, esse princípio da nossa vida precisa estar bastante claro em nossas vidas. Por isso é que nós dizemos: não existe propósito de ser abençoado, existe propósito em ser abençoador. E aí, o meu movimento nunca será em função da minha necessidade, mas será sempre em função do meu propósito. Todas as vezes que eu me movimento, seja em que área for, a partir de uma necessidade, eu estou me movimentando de maneira errada, porque quando você está em Deus, você já tem a bênção e Ele então te dá a direção. É por aqui, é nessa direção que você precisa seguir. Mas aí nós ficamos sempre muito preocupados, ou ficamos muito incomodados, e por isso Jesus Cristo nos advertiu para não estarmos ansiosos com coisa alguma. Por isso Jesus disse: o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Por quê? Porque esse é o lugar da nossa partida, é o lugar onde eu descanso meu coração, e agora, com o coração descansado, como diz lá no livro de Hebreus, entrei no descanso do Senhor, porque eu sei que tudo Ele já me deu. Agora eu posso seguir, eu posso caminhar com segurança, com muita convicção de que eu vou alcançar o meu objetivo, o meu propósito, aquilo que Deus traçou para mim e para você. Dada essa compreensão, eu preciso que você entenda uma verdade que talvez vá balançar um pouquinho o seu jeito de compreender as verdades que muitas vezes você já ouviu na sua vida. E a afirmação que eu vou fazer aqui, você precisa escutar até o fim, para que você entenda o que eu vou dizer. Deus não vai entrar na sua vida. Vou repetir, porque às vezes você pensa que eu falei algo que foi, bateu o bicho da heresia aí. Não, Deus não vai entrar na sua vida. Você nunca vai ler isso na Bíblia. Essa ideia de Deus ou de Jesus entrar na nossa vida não é que seja herética, errada, mas ela não está completa. Não está completa. Você nunca vai ser totalmente abençoado pensando assim: o que eu preciso é que Deus entre na minha vida, e aí tudo vai ficar bem, tudo vai ficar maravilhoso, tudo vai ficar perfeito. Irmãos, isso não é verdade, até porque Deus não faz isso. Sou eu que tenho que entrar na vida de Deus. É possível? Não, é o único jeito. Ou você entra em Deus, ou Ele nunca. Irmãos, para de pensar nesse sentido, que Deus vai entrar na sua vida e aí as coisas vão estar
melhorando. Esta não foi a proposta de Jesus para nenhum dos seus discípulos. Nunca foi. Nunca foi. Você não vai ler isso na Bíblia. Olha, Jesus precisa entrar na sua vida. E de novo, pelo amor de Deus, eu preciso que você entenda isso, para que você consiga alcançar a dimensão dessa verdade. Mas você não vai, você lê a Bíblia. Essa ideia de Jesus entrar na nossa vida, essa ideia de Deus entrar na nossa vida, não está na Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia Sagrada é que você vai entregar a sua vida a Deus. O que está na Bíblia Sagrada é que você vai fazer de Jesus o Senhor da sua vida. E aí Ele vai ser o seu Salvador. Mas o que Jesus Cristo nos ensinou? Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. O livro de Hebreus diz claramente que Jesus abriu no seu corpo um novo e vivo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe por que uma grande parte de pessoas não tem suas vidas transformadas? Porque elas pensam que Jesus veio para a sua vida, que Deus entrou na sua vida e agora Ele vai assim, abençoar o trabalho, abençoar o casamento, abençoar as relações, abençoar as amizades, porque Ele entrou na vida da pessoa. Essa ideia, ela não está completa. E eu estou assim tentando ser bem polido no que eu estou falando, para não ofender susceptibilidades, para que as pessoas me entendam. A ideia não é essa na Bíblia. A ideia é que Jesus não veio fazer um caminho para Deus vir a mim. A ideia não é Jesus fez um caminho e Deus vai descer até mim. Não é essa a ideia. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que uma grande parte de pessoas ainda não tem suas vidas transformadas? Porque essa é a ideia que permeia o coração deles. Eu estou aqui, vou continuar trabalhando do mesmo jeito, vou continuar tendo as minhas relações da mesma forma, vou continuar gastando meu dinheiro do jeito que eu quero, vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito que eu sempre. Agora o Senhor somente vem para a minha vida e a abençoa. Mas nunca foi essa a ideia bíblica. A ideia da palavra de Deus é: o Senhor Jesus vem, na verdade é o seu Espírito, e Ele agora vai nos levar. Esse é o sentido. Ele criou um vivo e novo caminho. Ele criou agora uma forma de eu caminhando com Ele, mas não é caminhar no sentido espaço-distância. Eu saio daqui e vou para lá. Porque a ideia de crescimento na Bíblia em relação a nós é de árvore plantada no lugar certo, junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e a Bíblia diz, referindo-se a nós: tudo o que fizer
abençoado pelo Senhor e simplesmente tudo vai ficar mil maravilhas, porque Deus entrou na minha vida, ela não tem respaldo bíblico. Eu é que preciso entrar, porque a Bíblia diz: os que estão em Cristo, nova criatura são. Aquele que está em Cristo, está onde, igreja? Em Cristo. Nova criatura é. Então, a salvação parte do lugar aonde eu estou. E por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente está achando que precisamos que Deus venha até nós. Essa é a ideia aqui. Às vezes, irmãos, agora, como se Deus pudesse sair do lugar dele. Irmãos, entenda, Deus nunca saiu do lugar dele. Quem saiu do lugar fomos nós. Quem saiu do lugar foi eu e você. Quando o Adão pecou e buscou nele mesmo, em outra orientação que não a de Deus, ele não perdeu, querido, qualquer coisa. Porque às vezes a gente fica pensando que a maldição que a Bíblia fala é a maldição que Gálatas 3:24 fala, que Gálatas 3, Gálatas 4 fala, né, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas não foi a lei de Moisés que nós quebramos. Moisés veio muitos anos depois. A lei que nós quebramos foi a lei do jardim. Não foi a lei de Moisés. A lei de Moisés veio para mostrar, segundo a Bíblia Sagrada, Romanos 5, 20, veio porém a lei para que a gente entendesse que esta lei, essas regras que foram estabelecidas na lei, eram simplesmente a partir da nossa natureza, e a natureza caída, impossível de se obedecer. Por isso ela serviu como aio, como condutor a Cristo, segundo a Bíblia Sagrada. Mas a lei que nós quebramos foi a lei do jardim. Foi a lei lá do começo. E sabe o que nós perdemos? Nós perdemos o nosso lugar. Porque Adão foi expulso do paraíso. Adão perdeu o lugar da comunhão. Adão perdeu o lugar da orientação diária de Deus. Adão perdeu o lugar aonde ele se relacionava com Deus. Este foi o lugar que Adão perdeu e a humanidade perdeu com ele. E agora, quem saiu do seu lugar, e ali mostra bem claramente na leitura que fizemos, fomos nós. Nós perdemos este lugar. E Jesus Cristo, ele veio através dele próprio fazer esse caminho de volta à vida verdadeira, à vida abundante, à vida plena, à vida completa. Mas não é uma vida que se dá lá no final. É uma vida que já está em mim e que agora vai desenvolver a plenitude de Deus a partir do Espírito que está em mim, em meu coração, em minha vida. Porque eu recebi essa vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o texto de Isaías 55, 7 é tremendo.
E se você puder, leia esse texto. Porque esse texto, ele vai falar a respeito desse movimento que nós precisamos fazer, de deixar o nosso próprio caminho. De deixar o nosso próprio caminho. A Bíblia fala assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por quê? É a pergunta do texto. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes, preste atenção, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Diga graças a Deus. Você entendeu? Qual é a proposta? Qual é a proposta de Deus? Você entendeu por que não é Deus entrando na sua vida? Você entendeu? Porque não é Deus abençoando o que você faz, é você entrando na vida de Deus e fazendo com a bênção de Deus o propósito que Ele já estabeleceu na sua vida. E enquanto isso não estiver bem claro, e a gente ficar nessa dimensão de que Deus está na minha vida, que não é errado, mas não está completo, como eu já disse, a gente vai ficar achando, e por isso é que Jesus diz: venha sempre, segue-me. Agora, a ideia, e essa é a ideia que não transforma ninguém, é que então Jesus entra no coração da pessoa, entra na vida da pessoa, e Deus vai abençoar aquela vida que a pessoa tem. Mas a proposta bíblica é não. Você abandona os teus pensamentos, abandona os teus caminhos, sai dessa vida que você criou para você, fora de mim, longe de mim, e entra na vida que eu te dou. A vida é em mim. E eu vou dizer mais: Jesus não vai abençoar as suas improvisações. Porque às vezes a gente quer improvisar, a gente quer continuar do mesmo jeito, mudando algumas coisas apenas. Irmãos, eu já disse e vou repetir: nada que não nasce em Deus vai chegar a Deus, nada que não nasce em Deus é eterno.
Para com isso. Para com essa ideia. Isso precisa fazer parte das nossas ações. E aí, meus irmãos, por essa falta de compreensão, é que as pessoas começam a usar a fé, não como a fé tem que ser usada. As pessoas começam a usar a fé para contemplação e para devoção, mas não para se movimentar, não para o trabalho. E Tiago diz: a fé sem trabalho, a fé sem obra, o que ela é? Morta. Então o que a gente faz com a fé? É aquilo que muitas vezes a gente faz com amor. A gente fica no campo do subjetivismo, uma palavra que se usa na filosofia, no platonismo. É aquela coisa platônica, apenas na ideia. Mas quando você vai ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus fala lá em 1 João 3,18, e essa deve ser também a mesma dinâmica para a nossa fé. Em João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então a fé, às vezes, a gente pega a fé, e por isso que nós não crescemos, não nos desenvolvemos. Tem gente que fica dentro da igreja durante anos e continua com os mesmos costumes, as mesmas formas, o mesmo egoísmo, olhando só para si, porque a ideia que essa pessoa tem, ideia equivocada, é que um dia olha outra coisa, né? Aceitei a Jesus. É uma ideia que também não está errada, mas está bem completa. Aquela ideia de que, então vem, Senhor, vem para o meu coração, vem para mim, vem, né? Não, essa ideia não é a ideia do Evangelho. Sou eu que tenho que entrar em Deus. Sou eu que sou, segundo o apóstolo Paulo, tirado do reino das trevas e colocado no reino da sua maravilhosa luz. Nós fomos, e isso, a Bíblia usa essa palavra numa das traduções, nós fomos transladados, nós fomos trazidos, transportados do reino das trevas para o reino da sua luz. E aí, se isso não for o mote, se isso não for a direção da nossa vida, nada vai fazer diferença. Você vai ser uma pessoa melhor. Se você usar os princípios da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa melhor. É claro, as pessoas lá fora, e muitas das leis que hoje existem, são pautadas na Bíblia, a palavra de Deus. Mas isso não vai mudar nada na sua vida, ou não vai transformar você em nada. Vai mudar seu comportamento, mas não a sua natureza. É a vida de Deus agora que está em mim e eu que estou em Cristo. Por isso, guarda o que eu vou falar agora. Eu tenho que
usar bem as palavras, porque eu estou tentando ser mais polido possível para não ofender sensibilidades. Deus não conserta a sua vida. Deus não vai consertar o seu passado. Não é assim que Deus trabalha. Deus não corrige a sua história. Deus redime ela. Deixa eu tentar ser mais claro. Olhe para você vai entender. Olhe para a genealogia de Jesus. Olhe para a genealogia de Jesus. E leia a genealogia. Vamos pegar lá a genealogia de Mateus, capítulo 1 de Mateus, e veja a história de Jesus, a história da família de Jesus. Você vai ler a história de Judá e Tamar. Você já leu a história de Judá e Tamar? No capítulo 38 do livro de Gênesis. Você imagina o que aconteceu ali, que Pérez, que nasceu de um incesto, foi da família de Jesus, está lá na genealogia. Você sabe a história de Raabe? Você conhece a história de Raabe? Você sabe quem era Raabe? Uma prostituta. Está lá na genealogia, na história de Jesus. Sabe o que está lá na história do Senhor Jesus? Uma mulher chamada Ruth, que não é nada mais, nada menos do que a bisavó de Davi. A história de Ruth é uma história que sucessivos erros produziu uma mulher na linhagem de Jesus e na família de Jesus improvável, porque ela era moabita. Mas por que Elimeleque e Malom, o primeiro esposo de Ruth, fizeram sucessivos erros, morreram, e aí agora o Senhor traz Ruth para a terra de Israel, e ela passa a figurar os erros de Elimeleque e de Malom. Não foram consertados. E por falar em Davi, bisneto de Ruth, você sabe qual filho que deu sequência na genealogia que chegou a Jesus, segundo o texto de Mateus? Salomão. Sabe quem é Salomão? Filho de Davi e de Betseba. Todos nós conhecemos a história, mas o que foi que o Senhor veio para mudar isso tudo? Não, irmãos, o Senhor, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de maldição hereditária, porque o que Jesus vai fazer não é mudar a história, é redimi-la. Vai redimir a partir de Cristo na sua vida a história da sua família. Vai redimir a história dos seus pais, a história dos seus avós, a história que em você encontrou Jesus, que nasceu Jesus na sua vida. Agora, a partir de você, vai nascer uma nova história. O passado não vai ser mudado,
A história vai continuar lá, mas ela vai ser redimida em Cristo Jesus, porque a partir de você nasce um novo tempo. Deus não é Deus que age para trás. Deus é Deus que age para frente. Por isso que Ele diz para nós estarmos nos movimentando em direção a Ele. A fé que nós temos é para nos movermos na direção do propósito que Ele estabeleceu. Guarda isso. Isso é bênção para você. Isso é vida para, segundo o texto sagrado, para os seus ossos. Deus tem um plano para você, um projeto para você, que Ele já estabeleceu na eternidade. E agora, Ele não vai entrar na sua vida. Ele vai fazer você nascer de novo nele. Você está entendendo isso? Você vai nascer de novo nele. E é uma nova vida em Cristo, onde as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia. E se você entende isso, a partir de hoje, algo muito grande pode começar na sua vida, em nome de Jesus. Por isso, eu quero orar com você. Não quero orar para que Deus entre na sua vida, nem para que Deus entre no seu trabalho. E por favor, tudo que eu estou falando aqui, entenda dentro do contexto da mensagem. Não vou pedir para que Ele entre nas suas amizades. Vou pedir para que você entenda a dimensão da nova vida que você tem nele. E a partir disso, refazer todas as suas prioridades. A partir disso, entender toda a dimensão da história que nós fazemos parte. Porque você pode, a partir de hoje, redimir a história da sua família a partir de você. Amém? Fique em pé agora, deixa eu orar com você e por você. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, como é importante nós entendermos as coisas da maneira completa, e não apenas da maneira que nos apetece, nos interessa, mas da maneira certa, porque esta é a maneira abençoadora de verdade. Meu Deus, por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Por isso a Tua palavra diz que nós morremos para sermos ressuscitados em Cristo para uma nova vida. A vida velha passou e tudo se faz novo. Oh Deus, Deus da minha alma, Deus da minha vida, em nome de Jesus Cristo eu te peço que essas pessoas que nos ouvem através desta mensagem, meu Deus, aonde chegar esta mensagem seja real e verdadeira esta palavra, e eles entreguem suas vidas a Ti, Senhor de verdade, e façam de Ti, Senhor Jesus, o Senhor de suas vidas, porque nós queremos entrar na vida que Tu tens para nós, porque quem saiu do lugar fomos nós, não foi Tu, Senhor. Tu sempre esteve no mesmo lugar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a entender essa verdade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, para a glória, Senhor bendito, da Trindade Santa, do Pai, do
do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém, digam graças a Deus.